Será que o seu horário operacional impacta o resultado das suas operações? Vamos ver? Olha só, eu acho que isso aqui vai responder essa nossa pergunta. Essa aqui é a curva de capital produzida pela nossa estratégia operacional de índice futuro, no período aí de 1 ano, de 12 meses. Olha só que curva fantástica de capital que ele produziu. Agora, olha o que acontece se eu alterar o horário operacional dessa curva. O horário operacional de abertura de novas posições. Porque aqui a gente restringe a abertura de novas posições até 12h30, tá? Então agora eu vou fazer aqui uma simulação na nossa ferramenta de backtest e eu vou alterar o parâmetro, eu vou colocar para a gente ver o que acontece. Se ao invés de abrir posições até 12h30, eu abrisse posições, por exemplo, até as 16 horas. Vamos ver o que aconteceria. Olha só, estou rodando, olha o que aconteceu. Assim, parece não ficar muito claro. Olha, primeiro que traz muito mais volatilidade para a curva, né? Ó, isso aqui é se eu operasse, abrisse posições até 16 horas. Aqui, eu não sei se você notou, a gente está operando com capital, com um risco por operação de R$300. Então eu vou colocar aqui, ó, só para você ter uma ideia da diferença. Se eu entrar aqui no resumo de operações, ó, ele produziu com risco de R$300 por operação R$4.543. Eu vou mudar lá de novo o parâmetro de horário e vou restringir ao nosso parâmetro original, que é 12h30. Olha o que vai acontecer. Vou rodar de novo, ó. Vai para R$10.050. Você está vendo? Olha a diferença só porque eu mudei o parâmetro operacional. Agora vamos lá para a curva de novo. Essa é a curva abrindo posições até 12h30. Olha o que vai acontecer se eu operasse o índice nessa mesma estratégia só depois, só na parte da tarde. Vamos lá. Então, operando só na parte da tarde. Vamos ver o que vai acontecer com essa curva. Vou rodar. Olha isso. Olha como ficou a curva. Operando a mesma estratégia operacional, tudo igual, mesmo parâmetro. Ó, só na parte da tarde. Tá vendo? Olha que curva horrorosa. Eu acho que isso responde à pergunta se o horário operacional impacta a performance da estratégia. Você sabe que aqui eu opero de forma totalmente 100% objetiva, né? E operar de forma 100% objetiva implica em duas coisas, basicamente. Obviamente, você tem que ter ali na sua estratégia suas regras claras e pré-definidas de tudo que você vai fazer e de tudo que você não vai fazer. Essa é a primeira condição. E a segunda condição é a seguinte: você precisa testar tudo que está previsto nas suas regras, né? E só operar, obviamente, o que se mostra favorável, o que se mostra lucrativo no mercado. Ó, não tem que você testar um negócio, ver que não funciona e continuar operando aquilo. Não faz sentido nenhum, né? Então a gente parte desse princípio. Regras 100% objetivas para elaborar ali as estratégias e definir como que elas precisam ser executadas. Uma vez que elas estão executadas, uma vez que isso já está definido, a gente vai fazer teste disso, observando 100% daquelas regras, operando aquilo, submetendo aquelas regras ao mercado, né? E aí descobrindo se faz sentido operar aquilo, porque se mostrou, né, realmente lucrativo, ou se não faz sentido, vale a pena partir para uma outra abordagem, né? Então, partindo desse pressuposto, um dos parâmetros que a gente testa, uma das variáveis que a gente testa é o horário operacional. E eu vou te falar uma coisa muito importante agora. O horário operacional tem se demonstrado como um dos principais fatores, uma das principais variáveis que influencia no resultado das estratégias operacionais. E quando eu falo de horário operacional, me refiro basicamente a 3 horários. O primeiro horário é que hora eu vou começar a operar aquele ativo. O segundo horário é até que hora que eu vou abrir posição naquele ativo. E o terceiro horário é até que hora eu vou manter aquela posição aberta, independente do resultado que ela tiver, se estiver no positivo ou no negativo, né? Então você vê, às vezes um ativo abre determinado horário, mas a gente não começa a operar ele naquele horário que ele abre. Por quê? Porque aquela janela de tempo, a partir do horário que ele abriu até tempo X, ele não funciona muito bem, ele está errático. E a única forma de descobrir isso é através de testes, né? Então, para compartilhar um pouco da experiência que eu tenho aqui, né? Horário operacional, janela operacional, como a gente fala, que hora que você vai começar a olhar aquele ativo?
até que hora que você vai estabelecer para tomar posições naquele ativo e que hora que você vai encerrar as posições abertas que você tem naquele ativo, faz total diferença e sim, tem um impacto brutal na sua estratégia operacional, na sua forma de olhar para o mercado. E eu posso dizer para você o seguinte, nesse exemplo que eu te mostrei aí, embora a estratégia tenha ficado menos efetiva, ela ainda produzia resultados estendendo o horário. Mas eu posso te dizer que tem estratégias que não produzem. Depende da janela operacional, ela fica super positiva. E se você considera uma janela operacional mais ampla, ela chega a ficar negativa, né? E o que a gente vê no mercado? Os traders aí, a maioria, operando ali o índice, por exemplo, das 9 da manhã às 4 da tarde, né? E tem um fundamento muito objetivo para te provar por que isso não funciona. Porque pensa bem, o que a galera vai estar operando, né? Ou você vai ter ali um operacional que opera tendência, por exemplo, ou você vai ter um operacional que opera contra tendência, né? Que são as movimentações de mercado aí de correção de preço, ou eventualmente até de reversão de preço, né? E aí, se você opera o dia inteiro, o que você está inferindo? O que você está pensando? Você está pensando que, basicamente, o preço vai ficar se movimentando o dia inteiro fazendo essas movimentações. Ou ele vai ficar o dia inteiro fazendo tendência, operando em tendência, ou vai ficar o dia inteiro fazendo reversão, ou vai ficar o dia inteiro fazendo correção, né? Ou vai ficar fazendo essas movimentações todas o dia inteiro, todo dia. Isso não é verdade, né? A movimentação, é esperado que o preço se comporte dentro de um determinado e único comportamento naquele dia, dentro de uma janela de horário onde há uma motivação para os players se posicionarem daquela forma. Então não é razoável você ficar o dia inteiro no ativo tentando capturar todo tipo de movimentação. E os testes empíricos, ou seja, baseados em dados, te provam isso, né? Então, para de pensar dessa forma que você está pensando aí e começa a estudar o ativo que você usa, opera, né? E tenta entender efetivamente como que ele funciona, como que ele se comporta e quais são as melhores janelas operacionais para você operar. Só essa dica já vale ouro e vai mudar totalmente, radicalmente os seus resultados. Então, pega essa dica aí e começa a olhar para o que tem importância. Começa a pensar de forma mais estruturada. Não fica no mercado o dia inteiro ali igual bobo rodando. Tenta entender o que está acontecendo, tenta entender como que o ativo que você opera se comporta dentro da sua estratégia. Qual é a aderência do ativo dentro da sua estratégia, porque é isso que vai fazer você ter resultados consistentes no mercado.